é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Miriam. Eu faço parte da nossa casa IPR de São Paulo. E hoje vim trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, nós precisamos falar com Deus e nós queremos ser ouvidos, né? E muitas vezes, nós também buscamos que Deus fale conosco. Nós queremos ouvir a Deus, seja numa palavra, seja num louvor. Nós queremos que Deus fale conosco e nós queremos ouvir a Deus. E muitas vezes isso parece que não acontece. Mas será que realmente não acontece? Ou será que nós estamos tão cheios de outras coisas que isso tem sido, de certa forma, impedido de acontecer nas nossas vidas? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Assim como nós vimos aqui no versículo de Jeremias 29, 13, esse versículo nos diz que Deus, Ele está sempre disponível, Ele está sempre disposto a nos ouvir. E Ele também tem uma palavra para que nós possamos ouvi-lo. Não há nada melhor do que estar em contato constante com Deus. Porém, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos envolvemos com tantas coisas que isso acaba fazendo com que nós percamos um pouco da nossa intimidade com Deus, os nossos momentos com Deus, e nós nos afastamos dele. Nós afastamos Deus de nós, vamos assim dizer, né? Deus está sempre perto de nós, mas nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos ouvi-lo, acabamos ficando mais irritados com situações que às vezes nem era para tanto. Por que será, né? Porque nós mesmos impedimos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós distanciamos Deus de nós através das nossas atitudes, das nossas escolhas. Eu listei aqui alguns obstáculos que nos afastam da presença de Deus e sucessivamente nos impede de ouvir a Deus. Um deles é a incredulidade. Muitas vezes nós professamos a nossa fé, nós demonstramos ter fé em muitas coisas. Demonstramos ter fé de que vai acontecer muitas coisas na vida do outro, nós profetizamos sobre a vida do outro, mas quando é para nós, parece que isso se torna um pouco mais difícil. Muitas vezes porque passamos por situações nas nossas vidas e não temos uma promessa de que algo vai acontecer, de que algo vai melhorar, e aquilo demora para acontecer. Então a nossa fé ela tende a ir se esfriando, o nível de fé ir baixando, né, vamos assim dizer. E ao invés de nós corrermos para Deus quando isso acontece, muito pelo contrário, a tendência é nós nos afastarmos de Deus. Outro item que eu listei aqui foi o ativismo. Como eu já falei um pouquinho, né, das preocupações e as responsabilidades com o cotidiano e deixar sempre o último minuto para Deus. Muitas vezes nós já acordamos ali na correria, com preocupações, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pegamos o celular, pegamos uma agenda, um planner e começamos a olhar ali o que tem para o dia, o que eu tenho que fazer hoje. E nos esquecemos de falar com Deus, nos esquecemos de orar, de ouvir um louvor, algo que vai abrir ali com chave de ouro a porta do nosso dia, né? Esquecemos, vamos dizer assim, de dar bom dia para Deus. Terceiro item que eu coloquei aqui é por nos sentirmos indignos. Não aceitar-se
não se ver como filhos de Deus. Isso cria um bloqueio entre nós e Deus. Até o nosso pastor Expedito tem falado, né, sobre isso nas pregações ali na igreja, a respeito de que nós somos sim filhos de Deus, que quando nós queremos algo de nossos pais, né, eu tenho um filho, quando ele quer algo, ele chega pra mim, ele já vem, mamãe, eu gostaria muito de que você fizesse isso pra mim, você pode fazer por favor com meu marido, que é o pai, não é diferente. E por que para Deus nós chegamos com aquele medo, com aquele receio de sermos reprovados, não nos sentimos dignos, né? E isso é errado. A própria palavra de Deus nos chama de filhinhos, né? Deus nos chama de filhinhos. Em João 3,7, Deus nos chama de filhinhos. Em 1 João 2,18, Deus nos chama de filhinhos. Então nós somos especiais para Deus, nós somos amados por Deus e não devemos nos sentir diferentes e nem diminuídos. Nós somos dignos sim, ser chamados de filhos de Deus, porque nós escolhemos a Deus e nós não o escolhemos primeiro. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Olha quanto amor, não há por que nos sentirmos indignos. Quarto item que eu listei foi influências. Pessoas ou informações que confundem. Busca por ajuda de todos e não a de Deus. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis, ou às vezes até algo que nós queremos fazer, nós queremos realizar na nossa vida, uma coisa simples. Porque por mais simples que seja, Deus tem uma palavra sobre isso, sobre as nossas vidas. Deus tem uma opinião. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor. Nós preferimos ir buscar nas pessoas, na família, e esquecemos de colocar primeiro no altar do Senhor, de pedir a opinião do Senhor, de saber se o Senhor está feliz, contente com aquilo para as nossas vidas, né? E deixamos a opinião mais importante, que é a de Deus, por último. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, assim como vem o nosso socorro, vem também a opinião de Deus, que é a mais importante sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas, né? Sobre tudo que nós vamos fazer. Vamos primeiro conversar com o Senhor. Senhor, estou pensando nisso. Senhor, ganhei isso. Senhor, fui sorteada para isso. Senhor, estou passando por uma dificuldade. Senhor, está pronto a nos ouvir e pronto a nos responder, para que ouçamos a voz dele também. O quinto item foi pecado. Mas não é, vamos dizer assim, eu coloquei aqui o pecado intencional. E nós seres humanos, pendemos naturalmente para o mal, para o pecado. E muitas vezes não tô falando de um pecado grande, de algo planejado, tô falando de algo que acontece. Às vezes nós somos convidados numa conversa corriqueira para uma fofoquinha, para uma mentirinha, e parece algo tão pequeno, e quando vemos já estamos sendo laçados por essa mentirinha, por esse engano, e é só o que o inimigo está esperando para nos laçar completamente. E isso não deixa de ser um pecado, é pecado. De certa forma, eu dei esses dois exemplos, a mentira, a fofoca, mas existem muitos outros. E isso acaba nos abraçando, nós permitimos essas coisinhas pequenininhas que entram de uma forma que nós não conseguimos enxergar como algo que vai nos destruir. E quando pensa que não, nós já estamos abraçando esse pecado de uma forma tão intensa na nossa vida, que ele passa a fazer parte da nossa vida. Ele entra de uma forma sutil, de uma forma muito tranquila. E ele nos laça totalmente. Começa a fazer parte da nossa vida. E o pior, acaba criando uma barreira entre nós, Deus, e não conseguimos mais ouvir a Deus. Sexto item, sexto e último, tá? Vontade própria.
Este é um dos obstáculos mais sutis em destruir o nosso elo para com Deus. Nós focamos tanto nas nossas necessidades, nos nossos sonhos, nas nossas liberdades, na nossa liberdade que nós temos, nos nossos desejos, que nem paramos muitas vezes para refletir. Na maioria das vezes nós não refletimos se isso vem de Deus, né? A menos que nós tenhamos um medo, um medinho pequenininho de dar um passo adiante em alguma decisão, vai ser bem difícil nós nos lembrarmos de falar com Deus sobre algo que nós temos para realizar na nossa vida. Algo que aconteceu muitas vezes sem falar com Deus, já começamos a falar, não é de Deus porque eu tenho orado sobre isso. Amém. Se você tem essa certeza no seu coração, eu já havia falado com você, amém. Mas muitas vezes nós nem temos essa certeza e nós já começamos a falar, sim, é do Senhor, ou nossa, que bênção, e nem falamos com o Senhor. Senhor, isso é para minha vida? Realmente essa é a sua vontade para mim? Isso vai me ajudar a cumprir o propósito do Senhor sobre a minha vida, os seus desígnios sobre a minha vida aqui na terra? E parece bobagem, mas isso é muito importante. Deus tem coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, mas nós temos que primeiramente deixar com que Ele tenha o elo que Ele tanto quer, que Ele tanto deseja conosco. E nós vamos sim ter certeza de que é a vontade dEle, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos agradando Ele com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, né? E nós temos sim que parar sempre para refletir se tudo que vem na nossa vida vem do Senhor. Chegamos a um ponto de que quando algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas, nós chegamos até mesmo a ter medo de orar e perguntar se aquilo vem do Senhor. Nós não queremos saber sobre alguns assuntos relacionados à nossa vida, se vem do Senhor ou não. É tão bom, tão agradável aos olhos que nós não queremos saber. Mas é muito importante, porque por mais que o caminho pareça direito, ele pode ser um caminho de mal. Por mais que pareça uma bênção, pode não ser uma bênção. E pode nos trazer grandes frustrações, grandes decepções e nos separar do Senhor Jesus. E não é isso que queremos. Agora, né, preste atenção. Não vamos dar liberdade para o inimigo, que conforme a palavra de Deus diz, o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. E quando nós deixamos com que tudo isso que eu falei aqui, esses 6 itens que eu listei aqui, faça parte da nossa vida ou não faça, eles podem nos afastar do Senhor Jesus. E uma vez nós nos afastando do Senhor Jesus, nós estamos nos aproximando do diabo, porque nós estamos abrindo uma brecha para que ele venha trabalhar nas nossas vidas. Nós estamos dando liberdade para que ele esteja nas nossas vidas. Então vamos tomar muito cuidado, prestar muita atenção, vigiar, para que o Senhor seja o centro da nossa vida, para que realmente nas coisas grandes e pequenas ele venha fazer parte, ele venha ser o convidado especial, ele venha ser o primeiro a dar a opinião que nós precisamos. E assim todas as coisas nas nossas vidas darão certo. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vigiemos e mantenhamos o nosso elo com Ele. Essa casa é sua casa, nós